Olá, alunos e alunas. Eu sou a professora Adriana Cato. Este semestre nós estaremos estudando sobre fonética e fonologia do português. Esta é a nossa segunda aula, a qual iremos tratar sobre alguns conceitos a respeito da fonética, mais especificamente da fonética. Lembrando que na primeira aula nós falamos sobre a diferença entre fonética e fonologia, sistema fonador e fonética articulatória. Essa aula nós vamos nos atentar sobre a fonética articulatória e como ocorre a produção das consoantes. Lembrando que na fonética articulatória nós estudamos o funcionamento fisiológico da produção do som. Então, vamos recapitular. Na fonética articulatória existem 3 formas de produção do som. E aí eu coloquei: fonemas são caracterizados como vogais, consoantes e semivogais. Hoje nós falaremos sobre as consoantes. As consoantes, elas têm um modo, um lugar e um estado de articulação, né? O lugar de articulação é onde os articuladores ativo e passivo se encontram para a produção do som. O modo de articulação é como ocorre a obstrução do ar pelo trato vocal. E o estado da glote é se o som é vozeado ou desvozeado, se há vibração ou não das cordas vocais. Então, o lugar de articulação, nós devemos nos atentar que existem os órgãos, né, que funcionam aqui, nessa região, e eles se encontram. Por exemplo, a língua encontra com o dente, o lábio encontra com o outro. Essa articulação de um lábio com o outro, da língua com o dente, essa articulação produz um som. E essa articulação nós chamamos de lugar de articulação. Lembra que nós falamos na aula anterior que as consoantes se classificam pela obstrução da passagem de ar? Então, o modo de obstrução, o modo de articulação é como ocorre essa obstrução. Então, a gente vai estudar no modo de articulação quais são as possibilidades de obstrução da passagem de ar. Para cada uma delas, existe uma classificação. E o estado da glote, como eu já falei, se o som é vozeado ou desvozeado, se provoca ou não vibração das cordas vocais. Então, vamos lá. O lugar de articulação, a gente pode entender aí como bilabial na produção dos sons como B, do fonema B, em bala, boa. O que ocorre nessa produção? Ocorre que o lábio inferior encontra com o lábio superior. B. E aí, articula esse som, promove esse som. Por isso, ele se classifica como bilabial, os dois lábios se cruzando. Há também o lábio dental, que se classifica como o dente, o lábio encontrando o dente, como em F. Vocês percebem que o lábio inferior encontra com o dente na produção do fonema F, em palavras como faca, fia, feio, certo? Temos também o lábio dental na produção do fonema T. T. Observem que a língua, o articulador ativo, encontra com o dente. O ápice da língua, a ponta da língua encontra com o dente na produção desse fonema. Em teia, tua. O alveolar. Como ocorre a produção desse som? Esse fonema ocorre em... né, é o som que a gente ouve. Em sala, seu. O que acontece? A língua encontra com essa região posterior aos dentes, que a gente chama de alvéolos, né? Por isso que é alveolar. Temos ainda o alvéolo palatal, que é quando a gente produz os sons como sh, esse chiado mesmo, sh, em chá. A língua se estende por todo o palato duro, todo o céu da boca e encontra nessa região posterior dos dentes, nos alvéolos. Por isso que a gente nomeia alvéolo palatal. E ainda, o palatal.
na produção de fonemas como o nho, em sonho. Observe que a língua se estende por toda a região do céu da boca, todo o palato duro. Nho, sonho. Velar, em fonemas como k. Observem que a produção do som ocorre porque a língua, a parte posterior da língua encontra com a parte posterior do palato, lá atrás. Então, promove esse som k em casa, por exemplo. E por último, o glotal, tá? Esse lugar de articulação produz fonemas como r, em rato, justamente a língua vibrando também na parte posterior da boca. E aí temos agora o modo de articulação. No modo de articulação, como eu já falei, há uma obstrução da passagem de ar. Agora nós vamos ver como são essas obstruções, de que modo. Temos a obstrução classificada como oclusiva, em que há a obstrução completa da passagem de ar e o véu palatino permanece levantado, em fonemas como p, de pato. E o nasal, o modo de articulação nasal, onde ocorre a obstrução completa da passagem de ar e o véu palatino permanece abaixado, na produção de fonemas como m. Esse fonema classifica-se como nasal porque há essa obstrução e há uma vibração aqui nessa região do nariz, ou seja, há uma vibração que a gente identifica, podemos identificar como nasal, a produção do som nessa região. Então, eles são, a oclusiva e a nasal são muito parecidas, né? E nas duas, a obstrução da passagem de ar. Contudo, na oclusiva, o véu palatino permanece levantado. E na nasal, o véu palatino permanece abaixado. Fricativa. O que seria fricativa? Como ocorre esse modo de articulação? Há uma fricção da passagem de ar, um chiado. Como no fonema feia, fia. Vocês observam que há uma fricção quando passa o ar? Em africadas, primeiro ocorre a obstrução da passagem de ar, depois a fricção. Então, não confundam fricativa com africada. São muito parecidas, mas há diferenças. Na africada, primeiro ocorre a obstrução da passagem e depois a fricção, como em ch, no fonema ch, tia. Agora, TEP. O que ocorre com o TEP? Uma rápida obstrução da passagem de ar. Uma rápida obstrução e vibração. Como em arara. Observem o fonema r. Em arara, nós temos uma rápida obstrução da passagem de ar. Temos também a vibrante, que ocorrem várias vibrações, como no fonema r. Aqui eu estou exagerando um pouquinho para vocês identificarem. Mas esse fonema, como no exemplo que eu trouxe aqui, Ronaldo. Esse fonema, ele não é tão comum no nosso dialeto, mas comum em dialetos como do sul do Brasil. Mas ele está em funcionamento na nossa língua normalmente. Temos daí também a retroflexa, quando há o encurvamento da língua em direção ao céu da boca. Exemplo, porta, porta. A retroflexa também não é muito comum no nosso dialeto, mas ela ocorre geralmente em dialetos como São Paulo, na região do interior. A lateral, em que há obstrução da passagem de ar pela parte central da boca e o ar passa pela lateral, por isso o nome lateral. Em fonemas como l, então vocês observam que há uma obstrução da passagem de ar central e o ar sai pela lateral, produzindo o som lata. Aqui eu trouxe para vocês um resumo do que nós apresentamos até aqui.
que vocês podem consultar no site fonologia.org. No site, vocês podem verificar todos os fonemas, alguns que eu trouxe aqui e outros, identificando o lugar, o modo de articulação, se é vozeado e se é desvozeado, considerando o estado da glote. Então, aí nós temos as oclusivas, as nasais, laterais, fricativas posteriores, fricativas anteriores, africadas, tebre, retroflex e vibrante. Entrando no site, vocês podem clicar em cada uma dessas e verificar como ocorre a produção do som e quais palavras elas também ocorrem. E aí identificar melhor o que nós estamos estudando aqui. Fazer testes, estudar, treinar e se aprofundar no que nós estamos apresentando aqui nesse momento. Vamos agora retomar. Lembrando que, como descrevemos as consoantes, devemos considerar o modo de articulação, o lugar de articulação e o estado da glote. Então, vamos fazer um pequeno teste. No fonema B, B. Lembrando que o modo de articulação é como ocorre a passagem de ar, como ocorre essa obstrução. Então, no fonema B, o que a gente observa? Que há uma obstrução total da passagem de ar. Então, esse fonema é classificado como oclusiva, no modo de articulação. E no lugar de articulação, professora? Vamos lá. B, B. O que nós observamos? O lábio inferior encontra com o lábio superior para a produção desse som. Então, o lugar de articulação é bilabial. E o estado da glote? Há vibração ou não há vibração das cordas vocais? Vamos lá. B, B. Vozeada, porque há vibração das cordas vocais. Agora eu vou deixar um teste com vocês. Continuem praticando. Descreva foneticamente as consoantes. P, F e V. Se tiverem dúvidas, acessem o site fonologia.org para verificar como elas se apresentam no lugar de articulação, modo de articulação e estado da glote. Também podem consultar o nosso material de leitura, que está disponível na nossa sala, e vocês podem estar utilizando para aprofundamento dos conteúdos até aqui apresentados. Eu desejo a todos bons estudos e muito obrigada.